Olá, vamos iniciar aqui a terceira parte sobre os princípios de direito administrativo. Falamos em aulas anteriores sobre os supraprincípios, aqueles princípios balizadores do direito administrativo. Entre eles está lá o princípio da indisponibilidade do interesse público e o da supremacia do interesse público. Falamos também sobre os princípios expressos no texto da Constituição da República Federativa do Brasil, mais especificamente no artigo 37, o chamado LINP. E agora vamos finalizar a aula de hoje com os princípios implícitos na Constituição Federal, que tratarão ali sobre matéria de direito administrativo no Brasil. Nós trouxemos aqui um rol desses princípios, eles são cunhados ali dentro dos professores, dos pesquisadores do curso de Direito, tais como Celso Antônio Bandeira de Mello e Eli Lopes de Meirelles. Nós vamos aqui trazer alguns deles, como por exemplo, o princípio do contraditório e ampla defesa, o da autotutela, o da motivação, o da finalidade, o da razoabilidade e proporcionalidade, o da hierarquia e também o da economicidade. Vamos lá estudar um por um desses princípios implícitos no texto constitucional que tratarão aí sobre direito administrativo. Primeiro que a gente vai falar, muito importante, trata-se sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa, ele é um conjunto de normas, de leis que vão tratar e vão balizar como é que se dá a defesa em processo administrativo, como é que se dá os recursos ali em processo administrativo disciplinar, como é que se vem ali com relação à burocracia da constituição ali das licitações, os editais em concurso, né? Então, na administração pública é aberto ao cidadão a participação dentro dessa relação, do poder da relação pública, mas quando não está satisfeito com o resultado de um ato administrativo ou de um resultado de um processo administrativo, ele pode utilizar as ferramentas do contraditório e da ampla defesa para contraditar a administração pública e tentar modificar o resultado daquele ato administrativo em si. Então, o contraditório vai nascer lá no direito americano, né, estadunidense, e lá traz essa ideia aí que o cidadão pode utilizar de uma ampla gama de ferramentas em que ele consegue se defender, contraditar a acusação ou contraditar o ato administrativo que ele acha que é prejudicial a ele mesmo, né? Então, essa é a ideia. Um outro ponto interessante com relação ao contraditório e ampla defesa é essa ideia do princípio do duplo grau da jurisdição, né? Esse duplo grau de jurisdição vem trazer a concepção que é possível e é necessário o reexame de uma matéria quando o cidadão ele eleva e busca o recurso administrativo tentando modificar o resultado ali de um ato de primeira instância, podendo aí subir hierarquicamente dentro da escala da administração pública. Então, essa é a ideia que nós temos com relação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o que nos remete à ideia do princípio da autotutela. O princípio da autotutela em direito administrativo é esta questão em que a administração pública, entendendo que cometeu algum erro em face à lei, em face ao princípio da legalidade, da moralidade ou da impessoalidade, conforme súmula da Suprema Corte Nacional, a administração pública ela pode rever os seus atos administrativos, anulando um ato administrativo que considere ilegal, imoral, impessoal ou que enfrente algum texto aí de algum outro princípio que não poderia acontecer. Então, a administração ela vai rever os seus atos e nesse sentido tentar corrigir os seus erros, para não ter que passar, por exemplo, por um sistema de controle, de reprovação de contas pelo Tribunal de Contas da União, dos estados, do município, ou até mesmo um controle judicional, com mandato de segurança, com ação popular. Então, a autotutela da administração traz essa concepção para a população de dizer, olha, o Estado reconhece o erro e anula o erro e conserta o erro, certo? Então, essa é a ideia aí do princípio da autotutela na administração brasileira. Um outro interessante princípio da administração é o princípio da motivação. O que diz o princípio da motivação?
vai dizer que os atos administrativos, as políticas públicas, a finalidade ali do poder público no bem comum e no interesse social, ele tem um motivo. Se você pegar os 3, 4 primeiros artigos da Constituição da República Federativa do Brasil, você vai encontrar nesses artigos ali as finalidades, os objetivos, aquilo que fundamenta a nação, certo? E vai trazer, inclusive, com relação ao fim das desigualdades sociais, com relação às desigualdades regionais, a finalidade do bem comum, né? O Brasil traz tudo isso no texto constitucional. Então, o motivo da existência do Estado é a busca do interesse social e do bem comum. Aí, o motivo da existência do Estado. O princípio da motivação vai dizer, de um lado, que o poder estatal, o poder público, tem que cumprir as suas finalidades enquanto interesse público. De um outro lado, quando ele constitui um ato administrativo, ou quando ele julga um processo administrativo, ele tem que motivar e dizer por que o fez. Inclusive, se não o motiva, é passível de anulação um ato administrativo, principalmente pelo princípio dos motivos determinantes, né, que ali são colocados dentro da ordem da administração. Vamos imaginar a seguinte situação: você faz um concurso público, é aprovado, e o poder público tem que te nomear, né? Você passou em primeiro lugar no concurso. Ok. Qual que é o motivo que determina a tua nomeação? O edital do concurso. Se esse edital do concurso ele for anulado por ato administrativo, ou até mesmo por ato judicial, o motivo que determinou a tua nomeação, ele cai, logo a tua nomeação cai também. Então, o motivo determinante vai dizer que os atos administrativos estão vinculados ao motivo que criou aquele ato. Então, essa é a ideia que nós trazemos aí com relação aos motivos determinantes, o princípio da motivação no direito administrativo. Seguindo aí, vamos falar do princípio da finalidade. E o princípio da finalidade lembra nos pontos do princípio de motivação. O princípio da finalidade dizer que a nação ela tem sua finalidade, o bem comum, o interesse público, e o Estado tem que buscar aquela finalidade. Então, os seus atos administrativos, as suas políticas públicas têm que ser sempre voltadas para a finalidade do poder estatal, o bem comum, certo? O interesse geral da nação, o interesse geral da sociedade brasileira. É assim que é trazido, de forma implícita, na Constituição Federal, ali de forma esparsa, nos direitos e garantias fundamentais. Perfeito? Um outro princípio importante é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade vem trazer a concepção do bom senso, vai trazer essa ideia do equilíbrio, da coerência na administração pública, quer dizer que o gestor público, o agente administrativo, o agente público, as políticas públicas, os atos administrativos, eles têm que ter essa concepção do equilíbrio, a concepção da coerência e do bom senso. O bom senso administrativo médio pesar e balizar se aquela ação do poder público está exagerada ou ela está na ótica do bom senso. Vamos pensar aí, por exemplo, vamos colocar um pardal, né? Vamos colocar um pardal em cada rua de cada cidade desse país, certo? Parece exagerado o gasto público com relação a tudo isso. Vamos imaginar como é que seria o equilíbrio econômico do país com relação ao investimento tão alto. Então, isso é puxar o debate com relação à razoabilidade e com relação à proporcionalidade. Então, é isso que traz ali os princípios, né? Da razoabilidade e da proporcionalidade dentro do direito administrativo brasileiro. Vamos falar também agora sobre o princípio da hierarquia. O princípio da hierarquia, ele traz essa concepção que a administração pública brasileira ela é verticalizada. Eu tenho ali a figura do presidente da República, a figura dos ministros, que por sua vez tem os secretários executivos, que por sua vez tem os superintendentes, que por sua vez tem os diretores de área, e aí vem os gerentes, e aí vai indo, né, na escala. E aí as políticas públicas são desenvolvidas, de certa forma, de um conjunto de cadeia vertical, enquanto políticas gerais e macro. E a base da administração vai executar esses planos estratégicos, né? Tanto é que o poder público ele lança anualmente a lei orçamentária e também ele faz o plano plurianual, faz um planejamento das gestões e da administração do poder público. E quem é que vai cumprir isso? É a administração pública, dentro dessa verticalidade aí
e da hierarquia. Isso acontece muito claramente dentro da administração pública direta, mas também a administração pública indireta tem também essa relação de subordinação hierárquica nas funções administrativas. Perfeito? Vamos falar ali sobre o princípio da economicidade. Ele não é um princípio absoluto. O princípio da economicidade, não sendo um princípio absoluto, ele comporta uma série de exceções, mas ele vai dizer, é interessante o posicionamento dele, porque ele vai trazer a concepção da eficácia, da eficiência da gestão de recursos públicos, da economia processual, da economia de tempo, de buscar ferramentas mais planejadas dentro da administração pública nacional, certo? Então, a economicidade, ela busca economia de valores de gastos públicos, a economia de tempo na administração pública, a economia de ações ali possíveis, certo? Sempre dentro ali da reserva do possível, do que é possível a administração trazer e o que não é possível a administração fazer. Então, o princípio da economicidade vai trazer isso tudo aí para nós, explicando essa relação aí do Estado, que tem que pensar de uma forma eficaz, de uma forma planejada, de uma forma econômica, dentro da ótica da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, ou seja, os princípios do direito administrativo, eles fecham um ciclo e eles vão trazer como a administração deve funcionar e como ela deve seguir. Não só isso, como as leis do país devem ser constituídas respeitando esses princípios, porque eles estão ou expressos na Constituição ou implícitos na Constituição. Então, são esses os princípios que eu queria trazer para vocês hoje. Essa era a aula que eu gostaria de falar com vocês. Então, estamos encerrando aqui a aula. Deixo com vocês o meu contato e seguimos aí. Vamos embora.